Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 15 de junho do ano de 2020. Segunda-feira, iniciando mais uma semana. Rogamos ao mais alto os bons espíritos que estejam conosco, nos inspirando, nos envolvendo, nos ajudando a compreender as leis da vida. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos falando sobre a mensagem do bem. Que possamos chegar ao final do encontro felizes e em paz. O tema de hoje, pureza e simplicidade. Nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Vamos ler os versículos que foram escolhidos por Allan Kardec, referente a palavras de Jesus. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, Jesus diz assim: Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Em Marcos 10, 13 a 16, uma passagem. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isto, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Agora, ouçamos Allan Kardec na exposição da manhã. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa esta comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenham despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Item 4. Pois que o espírito da criança já viveu,
porque não se mostra desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua, deparasse nele, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Esta a razão por que, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição, para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que se esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que renasce maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir. O que o torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Agradecemos, Senhor, por iniciarmos mais uma semana que há de nos levar ao caminho da evolução, o despertar da consciência, com uma mensagem que, por certo, há de nos inspirar nas tarefas que nos aguardam. E rogamos o amparo do alto para não desconectar, para não esquecer. Um convite tão especial para sermos simples e puros de coração. Pureza
e simplicidade, há um convite para permitir que o que temos de mais importante, belo, experiências no bem, na justiça, sejam as molas impulsionadoras para enfrentar desafios que muitas vezes sugerem que as imperfeições sejam apresentadas, como o egoísmo e o orgulho. O nosso convite que nos chega, levando-nos aos tempos da Palestina, cria um mosaico muito especial. Imaginemos Jesus. E agora eu vou citar o capítulo 18 de Mateus, porque a passagem é a mesma, mas ela abre um ângulo muito especial. Jesus é indagado pelos intelectuais, pelos curiosos, por aqueles que estavam à sua volta para o testar, sobre quem era o maior no reino dos céus. O que sugere poder, seja intelectual, seja moral, seja espiritual, no reino dos céus. E, naturalmente, eles viviam, naquela época, com referências às expressões da cultura hebraica, ao nível da religião, da política, das histórias dos reis como Salomão, Davi e outros. E, ao mesmo tempo, pressionados, escravizados pelo poder de César. Então, naturalmente, a associação do mundo espiritual, ela se fazia com os pilares das construções, do ouro, das posses e conquistas, forças bélicas daquele tempo. E Jesus, com a sua incomparável sabedoria e bondade, coloca a criança no meio. E ele diz: enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual à criança, não podereis entrar. Essa passagem ela é muito repetida nas nossas atividades, porque ela é de um valor na sua síntese, quando lançada nas terras preparadas da intimidade, sugere todo um processo de evolução consciente que associa a razão e o sentimento. Porque a conversão, ela se dá num mecanismo que envolve tanto a inteligência quanto a vontade. Analisar a importância é filosófico, mas o que abre o caminho, sugere mudança mental. Então a conversão, ela se dá de uma forma mental, mas ela não pode ficar apenas na periferia das elaborações. Ela tem que se robustecer quando colocamos o pé na estrada e a mão na charrua. É enquanto não vos converterdes e vos tornardes. Então nós vamos nos tornando pessoas melhores quando agimos conforme a consciência está indicando.
E a consciência, meus amigos, ela não é só racional. Aliás, a inteligência, quando se projeta ao nível do coração, ou seja, do sentimento mais puro, o espírito encontra consigo mesmo os potenciais que nada no mundo pode impedir as suas manifestações. Então somos nós responsáveis por entrar nessas faixas. Kardec explicou, e eu não vou me deter, sobre a criança no sentido do espírito reencarnado. O texto é muito claro. Reencarnamos para recomeçar do zero, e por isso as mães, os pais se sensibilizam para cuidar. Isso é muito especial, porque esclarece muitas coisas sobre o que vem a ser relação familiar, mãe, pai, filho, como também os processos que envolvem a evangelização nas casas espíritas, a educação nas escolas. Então, os educadores estão sendo chamados para se sensibilizarem diante da fragilidade ou da pequenez, da limitação de uma criança. Então, para o educador, que somos todos, lidar com estes movimentos de pureza, de simplicidade, é muito especial, a gente não pode abrir mão disso. Então, professor, quando entrardes numa sala, agradeça a Deus por ter enviado os alunos. Quando diante do filho, agradeça por ele estar contigo. Porque ele está falando assim para a gente, ou eles. Seja simples. Tenha bondade no coração. Tenha pureza na alma para tratar, e não sujidades, preconceitos. É isso que cria todas as dificuldades. E é muito interessante como que as pessoas desprovidas de posses ou amantes do supérfluo nos oferecem lições tão ricas. Aí a gente vai compreender o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, e que o Chico Xavier sempre recitava nas suas prédicas, nas suas conversas, que o homem mais rico é aquele que menos precisa. Olha que extraordinário. E estas pessoas ditas mais simples, elas demonstram uma nobreza, condutas extraordinárias, e que, quando sensibilizados, seja porque temos algum vínculo, o respeito é alimentado no tempo, ou quando estamos diante destes seres, muitas vezes silenciosos, sem fazer tantos barulhos, porque se encontram harmonizados ao nível íntimo, como que estes corações mexem conosco? É porque temos o potencial. Tem pessoas que escutam histórias do Chico Xavier, se enternecem, vão às lágrimas, e falam assim: esse homem é um santo. Mas, na verdade, todos que operam procurando valorizar o sentimento, abrindo mão do que é ilusório e convivendo com fraternidade, com respeito, com dignidade, esta força interior, ela irradia de tal forma que ela contagia, porque todos iremos
fazer o mesmo. Só que cada um no tempo devido. Eu lembro de Honório Abreu comentando algumas expressões do Evangelho, como, por exemplo, o texto, quando a gente lê ele chapado, Jesus irou-se. Essa ira, o polêmico, estudioso, intelectual fica assim, mas como pode Jesus ter irado? Será que ele realmente ficou assim? Ou foi uma descrição, a narrativa, a licença poética? Isso não nos importa. Mas nós podemos subentender que no nível que Jesus se apresentou e ocupa, ele não iria irar, ele não iria se desequilibrar, ele não ia apresentar sentimentos de raiva, mas agir com energia é didático. E precisamos de aprender. Que o vosso dizer seja sim, sim e não, não. Porque o que exceder a isso é de procedência maligna. Precisamos de agir com energia, conosco mesmo, consigo, que ainda cria tantos sofismas, criamos expressões, comportamentos sofisticados para não melhorar, para não ir adiante. E aí os nossos discursos costumam ser muito convincentes. O sofisma, ou os sofistas, conhecidos na Grécia Antiga, eles defendiam seus pontos de vista independente se a ideia era verdadeira ou não. Defendiam uma causa de manhã, à tarde outra, completamente diferente, mas com a mesma capacidade de convencimento. No mundo materialista, é o que impera. Queremos manter o status quo, independente de estar ou não falando a verdade, apoiado na justiça, na ética, na moral. E a gente vai observando na prática que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Ama e seguirás adiante. E o amor, ele perpassa esses caminhos da simplicidade, da pureza, da bondade e da justiça. E tudo será acrescentado no caminho, porque estaremos focados no reino de Deus. Esteja com as crianças, mas esteja com os idosos, com os enfermos, com as pessoas carentes, com todos aqueles que precisam de uma mão amiga. Não distancie jamais da caridade, porque esse trabalho é que luariza e purifica e nos ajuda a deixar pelo caminho as máscaras que não nos atendem mais. Alguém pode objetar: Carlos Alberto, mas é tão difícil quando você está com uma criança ou um velhinho que não está muito disposto. Aí eu costumo dizer, aí é que mora a solução. Aí é que a porta abre. Porque é muito cômodo você atuar com quem te ouve, com quem está disposto a seguir as suas dicas, ou alguém que te obedece. É muito bom. Então eu vou trazer aquele símbolo do mito
da Europa antiga, espalhada pelos celtas, pelos bretões. O mito da espada Excalibur, do rei Arthur. Só um ser que fosse descendência do divino, que tivesse o DNA das virtudes, conseguiria tirar a espada da pedra para combater o mal. A espada, sob o ponto de vista filosófico, é a chave para se combater a mentira, a ilusão, o mal. É a palavra, é a verdade. Quando nos sensibilizarmos, compreendendo que somos filhos de Deus, que estamos na terra para combater as imperfeições, nós teremos a outorga do alto para tirar a espada da pedra, a pedra do orgulho, do egoísmo. Agora, depois de tirá-la, devemos lembrar que a batalha é de titãs, é de gigantes. Porque fomos nós, guardem isso, que criamos os monstros. Fomos nós que alimentamos a serpente e ela se tornou um dragão poderoso. E compete a nós desautorizar, vencer com o coração puro, mas com a sabedoria de um guerreiro que busca forças na fé, que alimenta a esperança e sabe que os magos como Merlin, que na verdade simboliza as forças divinas que nos inspiram, estarão sempre prontas para ajudar no bom combate. Como falava Paulo, venci o bom combate. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Permitamos que as crianças que estão dentro, elas venham brincar no jardim do Evangelho. Costuma-se dizer que quando a gente fica velho, a gente fica bobo. É interessante porque quando a gente é criança, a gente não quer ser bobo, a gente quer ser adulto. E aí eu vou fazer um trocadilho dizendo aí que a gente fica bobo. A gente perde a espontaneidade. Você não tem mais coragem de sentar no chão para desenhar, para fazer papagaio, para se sujar, porque tudo começa a ter regras. E a gente vai afastando desta essência, porque a sociedade convencionou isto ou aquilo. Reflitamos. Uma coisa é você usar o terno e gravata porque a sua profissão exige. Usar aquele traje todo sofisticado porque você é um representante comercial, você é um guia turístico, tem que estar sempre bem apresentado. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu sou vendedor, eu tenho que ter um carro do ano, porque eu tenho que convencer os meus clientes que esse negócio é promissor. Ou quando a gente vai para a sociedade, a gente cria uma série de mecanismos para ser aceito. A gente sabe que muitas coisas são importantes,
porque nós vivemos no mundo. Nós não podemos ser do mundo. Então você pode usar o terno, o smoker, você pode usar esse traje belíssimo, mas você pode também continuar sendo simples e puro de coração. Vou usar só essa imagem porque ela reverbera, ela ecoa em todos os setores. Com isso, nós não estamos aqui desqualificando as coisas de fora. Não é isso. Seria fanatismo, alienação. Mas é aprender a trabalhar na pureza da alma. E aonde você estiver, que seja um ambiente mais sofisticado, você vai irradiar a luz do seu espírito, com pureza do coração. Por isso que Jesus vem nos dizer nessa manhã: puro o coração para ver a Deus. Gênese no lar, Evangelho no coração. De Minas para vocês. Que tenhamos uma semana riquíssima de simplicidade e de pureza. Ave Cristo.